Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre uma honra, um enorme prazer contar com a audiência de vocês e eu quero dizer para vocês que o confronto final está chegando aí, está chegando uma disputa entre aqueles que controlam as coisas e querem continuar controlando e a grande massa das pessoas comuns, como todos nós que estamos querendo apenas trabalhar, sustentar nossa família, ter o nosso emprego e podermos fazer os nossos negócios e trabalhar sem a pressão, né, do Estado tentando atrapalhar ali e desvirtuar o nosso dia a dia. Então, esse é um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito porque ele vai apontar um pouco da realidade que está muito próxima de chegar para nós, uma mudança monumental que vai trazer mudanças práticas e diretas na vida de todo mundo. Você não vai querer perder esse conteúdo de jeito nenhum. Antes disso, quero te convidar para estudar conosco no curso Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI. As inscrições ainda estão abertas nessa semana aí. Eu separei esses dias de feriado para você se inscrever, já vim estudar conosco. Muito conteúdo legal, não perca a oportunidade, você já tem um descontão aí pagando à vista no cartão, no boleto e também vai ter vários benefícios como o grupo dos alunos, sem falar também nas lives e todo o material, as horas e horas de material já gravado. Vem estudar conosco nesse curso de mentoria. Pessoal, estava lendo algumas publicações interessantes, né, alguns comentários interessantes na internet e às vezes a gente acha que para implementar essa ideia aqui que o Carlinhos Marcos tanto descreveu, não só nesse livro aqui, mas também em várias das suas outras obras, né, como a Ideologia Alemã, o Capital e por aí vai, os Grundrisse, né, tantos escritos dele. E a gente acha que para implementar esse plano aqui é só pela tomada abrupta do poder, mas não é nada disso. Existe um caminho suave também e esse caminho suave talvez seja o caminho que a gente está vendo ser implementado diante dos nossos olhos e a crise sanitária de 2020 foi o ensejo perfeito que eles precisavam. E aí eu estava vendo alguns comentários dizendo, por exemplo, o caminho para o socialismo via inflação, ou seja, o caminho para chegar ao socialismo por meio da inflação. E qual seria esse caminho? Imprimir dinheiro. E aí você quebra a moeda que é vista como reserva de valor, você acaba com as economias daqueles que são os poupadores, que têm dinheiro guardado, e você força essas pessoas a saírem da reserva em dinheiro e irem para ativos inflacionados, ou seja, ativos que vão perdendo valor com o passar do tempo. E esses ativos inflacionados levariam a uma maior desigualdade. Depois disso, você começa ali, usando todo o aparelho midiático, a criticar esses que têm os ativos, que migraram da poupança no dinheiro como reserva de valor para os ativos, e agora você começa a criticá-los e fazer uma campanha a favor de tributação em cima dos ganhos nominais desses poupadores, e assim confisca o valor real dos ativos de todo esse pessoal. E aí quando você olha, como eu já mostrei num outro vídeo recente, né, o caminho para a implementação desse plano aqui, que a gente sabe, né, a gente já viu várias vezes ele tentar ser implementado mundo afora, e a gente vai ver que essa frase que eu li, que eu comentei para vocês, é exatamente o plano que está aqui. Você veja, nos países mais avançados, as medidas podem ser aplicadas são as seguintes, a medida para implementar o socialismo: expropriação da propriedade fundiária. Aí tem aquela ideia de a função social, né, da propriedade e tal. Imposto progressivo forte. Quem gosta de imposto progressivo forte é quem? Carlinhos Marcos. Além disso, quer ver outra? Confisco da propriedade de todos os imigrantes e abolição do direito de herança é sempre a centralização do poder e da renda. Agora, olha essa, que tem tudo a ver com o que a gente está vendo no mundo hoje. Centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e monopólio, ou seja, concentração de renda, concentração de poder, o controle da sociedade, o controle da moeda, o controle do preço, e é exatamente esse que é o grande confronto que nós estamos vendo no mundo hoje. Por quê? As pessoas que seguem essa cartilha sabem que os bancos são fundamentais para conseguir implementar isso, porque precisa centralizar o crédito nas mãos do Estado por meio de um monopólio estatal. E é aí que entra a presença dos bancos centrais. Os bancos centrais sempre desempenhando esse papel. E aí, quando você vê as criptomoedas descentralizadas, né, o Bitcoin, por exemplo, contornando esse problema, retirando esse monopólio, enfraquecendo esse monopólio,
os controladores já estão ali correndo contra o tempo para tentar impedir que essas moedas descentralizadas tomem o poder deles e se tornem hegemônicas. E é por isso que muita gente tem dito que o próprio Bitcoin é uma espécie de referendo sobre os bancos centrais, um referendo assim, se a gente quer continuar tendo esse tipo de controle ou não, né? E é claro que os bancos centrais mundo afora não gostam disso, porque é mostra para todo mundo a responsabilidade que eles têm no dia a dia da economia, né? E é um lembrete para os bancos centrais o quanto eles erram também, em última instância, é uma possibilidade de quebrar esse monopólio do poder sobre o dinheiro, tá? Então essa é a grande questão que eu acho que a gente vai ver no ano de 2020. Isso tem tudo a ver com os planos, né, que eles estão bolando de tentar contornar esse perigo do Bitcoin, tirar o monopólio dos bancos centrais, criando uma própria moeda também digital, porém centralizada, e a gente tem visto aí muitos movimentos nesse sentido. Tem várias notícias recentes aqui para ajudar você a entender como está caminhando essa disputa, essa briga de gigantes. A gente está vendo, por exemplo, uma matéria agora do dia 12 de fevereiro, CEO do Passarinho Azul e também o cantor Jay-Z criaram um fundo milionário de Bitcoin, né? A ideia deles é que esse fundo possa ajudar a desenvolver as criptomoedas lá na região africana e também para os indianos. Enquanto isso, alguns governos nacionais já estão tomando medidas ali para tentar regulamentar e até proibir essas criptomoedas descentralizadas, como por exemplo os nigerianos, né? Eles estão reclamando que as criptomoedas estão detonando com a sua própria moeda, né? Acabando com a sua moeda nacional, e porque as pessoas já viram que é uma maneira muito mais ágil e prática de fazer os seus negócios. A Índia também quer simplesmente banir o Bitcoin, né? Isso pelo menos a opinião de um funcionário do Ministério da Economia, uma matéria aí do dia 12 de fevereiro também. De acordo com a Bloomberg, né, esse projeto indiano que quer banir o Bitcoin e outras criptomoedas da região ali pode ser aprovado em breve. E a gente está vendo também o SEC, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários lá americano, equivalente a CVM aqui no Brasil. Eles estão também tentando ali regulamentar os bitcoins e ainda não aprovaram os fundos de investimento em bitcoins, que são as ETFs. Só que aí você vê o movimento a favor, as pessoas que estão bancando essa ideia e colocando para frente. Por exemplo, a cidade de Miami já anunciou agora, matéria do dia 15 de fevereiro agora, que pode pagar parte do salário dos funcionários com Bitcoin. Vocês vejam, alguns estados americanos e algumas cidades americanas, o estado da Flórida tem projeto semelhante, e cidades como a importante cidade de Miami já estão querendo usar esse tipo de criptomoeda na prática. A gente viu, por exemplo, agora a matéria que saiu dia 8 de fevereiro, que a Tesla do Elon Musk comprou $1,5 bilhão na criptomoeda e fez ela disparar em 15%, chegando a $44 mil. Hoje já passou muito mais disso, e diz que vai passar a aceitar esse tipo de criptomoeda para comprar os seus veículos. Se eles fizerem isso, o que vai acontecer? Atrapalha esse plano, porque tira desses bancos centrais o monopólio e a centralização do crédito, tá? Então fiquem de olho, isso aqui é briga de cachorro grande, isso vai definir o que vai acontecer no mundo em 2021. Mastercard também está trazendo criptomoeda para sua rede, né? Eles estão dizendo ali que estão percebendo esses fatos acontecendo, as pessoas usando os cartões para comprar os criptoativos e tal. Então a Mastercard também está entrando. Além disso, alguns grandes bancos, né? Por incrível que pareça, parece uma contradição, mas o Deutsche Bank e o BNY Mellon também estão entrando aí nessa história toda. E no meio disso tudo, o que a gente está vendo? A matéria agora do dia 12 de fevereiro, o Banco Central Americano está fazendo os testes de estresse para analisar como os bancos mais importantes reagiriam num cenário adverso como esse. Isso é um teste regular que eles fazem, mas dessa vez eles escolheram só os grandes peixões mesmo para poder fazer esse tipo de análise. E esse é o cenário que a gente está vendo. Por um lado, né, isso aqui sendo implementado de uma maneira que ninguém está percebendo, e por outro lado, uma resistência cada vez maior crescendo. Resistência essa que às vezes conta ali com a presença de alguns importantes empresários e bilionários
do mercado aí em geral. E o que é curioso também nós vermos é que há um grande debate também lá nos Estados Unidos sobre o aumento do salário mínimo. Por um lado, muitas pessoas estão dizendo que até 900 mil pessoas podem sair de uma situação ali de problema, né, econômico, mas por outro lado, a ideia de elevar o salário mínimo para $15 pode aumentar o desemprego ali em mais de 1 milhão de pessoas perdendo as suas rendas e a sua garantia do seu salário. É claro que muita gente vai dizer que os defensores, né, vão dizer que o aumento do salário mínimo traz mais oportunidades, ajuda quem precisa, mas por outro lado a gente vê que os empresários que já estão numa situação delicada não vão conseguir contratar mais e talvez não vão conseguir manter os seus funcionários nesse cenário novo, né? Se os Estados Unidos elevassem para $15 o salário mínimo, se transformaria no maior salário mínimo do mundo. Hoje em dia o maior salário mínimo do mundo é de Luxemburgo, que é cerca de $13. E quando você olha a lista dos países que têm os maiores salários mínimos mundo afora, você vê que muitos podem não ser socialistas assim explicitamente, mas são geridos por partidos mais à esquerda. Luxemburgo, por exemplo, tem $13,78 o salário mínimo, a Austrália tem $12, França 11, Nova Zelândia 11 também, Alemanha $10, Holanda $10, Bélgica 10, Reino Unido 10, Irlanda 9,62, Canadá 9,52 e os Estados Unidos $7. Lembrando que apesar de o salário mínimo federal nos Estados Unidos ser de $7,25, alguns estados têm um valor diferente porque lá, né, o sistema federativo permite isso. E o que a gente vê, por exemplo, prestem muita atenção nesse detalhe. Às vezes você tem um mercadinho de bairro e você tem um grande supermercado de uma rede internacional. Às vezes, o único produto que o mercadinho pequeno consegue vender mais barato é, por exemplo, o leite. Né? Vamos supor que o leite lá no mercadão grande está R$4, no mercadinho pequeno ele consegue vender a R$3,50. Só que se você aumenta o salário mínimo, todas aquelas pessoas que iam àquele mercadinho de bairro só para comprar o leite que estava 50 centavos mais barato, esse pequeno mercadinho de bairro não vai conseguir manter o leite a R$3,50 se ele tiver que aumentar o salário mínimo, se ele tiver que pagar mais para os funcionários. O que vai acontecer? Ele vai perder essa concorrência de preço para o mercado grande vai acabar englobando o pequeno sai de cena, o grande fica, porque o grande tem dinheiro em caixa, né? Tem gordura ali para usar nesse caso de um aumento na sua despesa, né? Na sua folha de pagamento. O que a gente vê na prática? Centralização de renda, centralização de poder. Você vê que nesses 10 passos aqui, olha os verbos que são usados. Expropriação, abolição, confisco, centralização, obrigação, unificação, é só coisa que centraliza. E uma das maiores forças de descentralização são as criptomoedas descentralizadas. E é por isso que a gente vai ver nesse ano de 2021 um grande embate entre esses dois grupos, o centralizador e o descentralizador. Quem será que vai vencer? Os pequenos, que têm muito poder econômico, ou a multidão que individualmente tem pouco poder, mas unida pode fazer coisas que muitos acreditariam ser impossíveis? Fica a pergunta aí para você. Forte abraço para você, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Vem estudar conosco, primeiro link aqui na descrição do vídeo, primeiro link também no comentário fixado no topo, sem falar que todas as matérias que eu citei nesse vídeo estão no primeiro comentário fixado, ali onde você pode consultar. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, Deus nos proteja, que Deus faça com que esses planos daqueles que querem controlar tudo sejam derrotados aí, que o interesse do povo, do cidadão comum, prevaleça, porque como a nossa Constituição nos garante, todo poder emana do povo e não dos poderosos. Um abraço, valeu!